Fala, gurizada, tudo bem? Tudo tranquilo? Eu sou Ricardo Saboia, sou professor de Biologia do pré-vestibular de Canoas e da Zona Norte. E bom, gente, estou aqui hoje para fazer um bate-papo inicial, um primeiro videozinho, introdutório de Biologia com vocês, nessa situação, tão diferente que estamos vivendo, esse auto-isolamento, essa quarentena tão importante, para que nós possamos, o mais breve possível, fazer o famoso achatamento da curva, e voltar às nossas atividades normais. Então, peço aqui desculpas para vocês já inicialmente pela qualidade do vídeo, eu tô aqui bem caseiro mesmo, não tenho uma aparelhagem muito específica, eu tô com meu celularzinho aqui no meu cafofo, mas a ideia é a gente tentar manter um pouquinho o foco e trazer um pouquinho de conteúdo também para ir ajudando vocês, para vocês em casa irem estudando e quando a gente voltar a milhão, voltar com tudo, tá? Esperamos que o mais breve possível, tá, gente? Eu vou começar hoje nessa aula bem introdutória mesmo, falando sobre o início do conteúdo e depois vão ser lançados vários vídeos, um pouco mais aprofundados, tá? Hoje é algo mais inicial mesmo, certo? E a gente inicia o nosso conteúdo falando de algo que é tão importante para o funcionamento e para a manutenção da vida, que as provas de biologia gostam bastante de cobrar, o Enem principalmente se agrada muito desse tipo de questão, que são as biomoléculas, tá? Biomoléculas são as estruturas que vão ditar todo o nosso funcionamento, seja ele metabólico, fisiológico, intracelular e também a estrutura, a formação e a construção do nosso corpo. Fechou, gente? Nós podemos, e nesse vídeo, desculpa, só mais uma diquinha, eu vou tentar falar um pouco mais devagar para vocês irem anotando os principais pontos, então vai parando o vídeo, volta, vai, e qualquer coisa vai mandando as dúvidas para nós, tá bom? Então vamos assim, ó. A primeira ponto de partida é nós dividimos as biomoléculas em dois grandes grupos, tá? Nós temos as biomoléculas inorgânicas e as biomoléculas orgânicas, tá? Basicamente, dentro de uma prova de biologia, lembrando que não é uma aula de química, então a gente vai ficar muito mais na parte biológica das estruturas. Mas se eu tiver que identificar como que é uma biomolécula orgânica e como é uma inorgânica, gurizada, a dica bem simples mesmo, bem básica aqui numa provinha de biologia, é tu olhar a combinação carbono-hidrogênio, tá? Se eu tiver carbono mais hidrogênio, eu tenho uma biomolécula orgânica. Se eu tiver apenas carbono ou apenas hidrogênio, mas não a combinação dos dois, eu vou dizer que eu tenho uma biomolécula inorgânica. Tá? Um exemplo clássico, H2O, a água. Ela tem hidrogênio, mas não tem carbono. É uma biomolécula inorgânica. C6H12O6, um carboidrato, tem carbono e tem hidrogênio. Então eu sei que é uma biomolécula orgânica. Então ponto inicial, ponto de partida é esse. Tu vai olhar a estrutura molecular, mesmo que tu nem saiba o que é aquela molécula, e vai ver. Se tem carbono e hidrogênio juntos, bota como orgânica. Se tem só carbono ou só hidrogênio, mas não os dois juntos, tu bota como inorgânica. E aí a gente vai começar a estudar aqui as inorgânicas nesse vídeo. As biomoléculas inorgânicas são divididas em dois grupinhos, a água e os sais minerais. Depois, lá nas orgânicas, nós vamos ter os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos. Vamos iniciar o videozinho de hoje falando sobre a água, tá? Até para não ficar um vídeo muito longo, Eu sei que a pegada de estudar em casa é diferente da sala de aula, onde a gente interage mais e fica mais tranquilo. O vídeo fica algo talvez mais pesado, mais cansativo, então o ideal seria que nós pudéssemos fazer mais vídeos mais curtos, essa é a minha intenção, tá? Então vamos iniciar aí com a água, principais pontos, tá, gente? A água, vamos pensar naquela estrutura química dela, H2O, eu tenho um oxigênio, dois hidrogênios, daí a gente lembra sempre da geometria da molécula, A gente brinca na biologia, Os químicos podem ficar bravos, mas a gente brinca na biologia, que ela é uma molécula paz e amor, Ela está distribuída, em V, pode ser para cima, pode ser para baixo, tanto faz. Importante se ligar que eu tenho oxigênio e os dois hidrogênios. E isso é importante, porque a gente sabe que aonde eu tenho os hidrogênios, vou ser positivo. Aonde eu tenho o oxigênio, negativo. E isso faz com que a molécula de água ela forme um campo, um polo positivo e um polo negativo. Ou seja, ela tem polos diferentes. Isso faz com que, e anota aí a primeira grande característica, a molécula de água ela é uma molécula polar, justamente por formar polos diferentes. E isso está diretamente associado a uma outra característica que também é importante anotar,
que é a água ser o solvente universal. E cuidado, quando a gente fala em solvente universal, não estou dizendo que ela é universal porque ela dissolve qualquer coisa, não. Lembra daquelas normas da química, né? Semelhante dissolve semelhante. Ou seja, se a água ela é polar, evidentemente ela vai dissolver estruturas também polares. Por isso que a água não dissolve gordura, um lipídio, porque ele é apolar. Por isso que a água dissolve NaCl, porque NaCl também é polar. Tá? A questão de a água ser o solvente universal, esse universal significa que todos os seres vivos apresentam água, mas não que ela dissolva qualquer coisa. Tá? Então a água é polar e por ser polar ela é o solvente universal que dissolve estruturas polares também, universal por todo mundo apresentar. Fechou? Já que eu fiz o link de todo mundo apresentar água, vai uma questãozinha clássica que a gente fala assim: qual a biomolécula em maior quantidade nos seres vivos? Sempre a água, tá? Cuidado isso. Se falar biomolécula, tá generalizando, sempre água. Se a prova falar biomolécula orgânica, aí tu vai diferenciar. Para vegetais, carboidratos, para animais, as proteínas, tá? Mas se falar geral, água sempre para todos eles. Fechou, gurizada? E aí a gente pode pensar numa outra relação bem interessante também, que também está indiretamente associada a ser um solvente importante, é o que nós vamos falar em que a água tem alta tensão superficial. O que significa isso? Uma molécula de água está sempre ligada a 4 outras moléculas. E cada uma dessas 4 a 4 outras, eu vou fazendo uma rede de moléculas de água, né? É só tu fazer um teste em casa. Pega uma gotinha de água, bota numa superfície plana e bota outra gotinha próximo, tu vai ver que elas começam a se atrair. Porque a água ela tem essa alta tensão superficial. O que é isso? É uma grande resistência entre as suas ligações. Tá? Uma molécula está muito fortemente ligada à outra por pontes, que a gente chama, na verdade, por ligações de hidrogênio. Tá? Então eu estabeleço muitas ligações de hidrogênio entre as moléculas de água e isso dá uma resistência grande sobre elas. Isso faz com que uma lâmina de água seja resistente, né? Um exemplo, pega um inseto, um mosquitinho, e ele fica flutuando em cima da água. Uma folhinha seca é muito leve, ela fica flutuando em cima da água. Ou seja, os corpos mais leves, eles não têm peso suficiente, força suficiente para romper essas ligações. E por isso que eles ficam ali flutuando, tá bom? Isso é legal porque a gente pode associar essa alta tensão superficial, além das ligações resistentes, 2 palavrinhas mágicas que também, por favor, anota aí no teu caderninho, que é o potencial de adesão e o potencial de coesão. Ou seja, gente, adesão é estar justamente ligado. Tá? As moléculas de água estão ligadas, estão grudadas umas nas outras. E a coesão é estar próximas, estarem juntas. Ou seja, a molécula de água está ligada e próxima, encurtando as suas ligações. Isso dá muita resistência. Então, imagina eu estar de braço dado com alguém, eu estou grudado, estou com adesão, e próximo, grudadinho, eu estou com coesão. É muito difícil separar nós dois. Isso dá a nossa alta tensão superficial, a nossa grande resistência. Tá? E a água, ela tem essa grande resistência, importante demais ter em mente. Fechou? Mais uma, ó. A água tem elevado calor específico. O que significa isso, gente? Que para eu mudar 1 grau na temperatura da água, 1 grau Celsius, seja para mais ou para menos, a água precisa ganhar muita energia ou perder muita energia. Isso é importante, porque a gente vive num ambiente que nós apresentamos variações ambientais, variações de clima, de temperatura, e nós apresentamos muita água no nosso corpo. Isso é legal, porque se a água tem alto calor específico, isso nos dá uma resistência de sobrevivência aos ambientes. Tá? Isso faz com que nós possamos tolerar variações ambientais. Tá? Desculpa aí, gente, eu tô vendo aqui que eu tô muito escabelado, né? Mas faz parte, né? A gente tá em casa, às vezes fica escabelado mesmo, tá? O que importa aqui é o conteúdo do vídeo, tá? Então essa é a grande questão. Tá? Tu compara com o ferro, por exemplo, que tem baixo calor específico, né? Pega uma panela, enche de água, bota no fogão da tua casa e deixa 2 minutinhos, encosta na panela e encosta na água. Óbvio que a panela, o ferro, vai estar vai estar muito mais quente, porque ela muda sua temperatura muito mais rápido, com muito menos quantidade de energia. Isso é importante, tá? Então esse alto calor específico da água, essa resistência que a água tem em mudar sua temperatura, faz com que nós seres vivos, por apresentarmos muito água no nosso corpo, a gente consegue tolerar
de certa maneira, muito bem as variações ambientais, sem desnaturar proteína, sem, né, ter grandes prejuízos internos metabólicos, certo? Outro, tá, gente? Para não se estender muito o vídeo, ó, metabolismo, tá? Importante. A água é fundamental para o nosso metabolismo, tá? Sem água não tem reações metabólicas. A água ela conduz eletricidade. Nós sabemos que o nosso citoplasma, né, aquela região coloidal interna na nossa célula, é composta por uma combinação de proteínas, sais e água, e essa água vai conduzir eletricidade ali dentro, vai fazer com que nós tenhamos reações metabólicas. Dentro de reações metabólicas, é importante se ligar em dois tipos, tá? Nós temos aqui o que nós vamos chamar de anabolismo e catabolismo. Anabolismo, ana significaria construção. Então, no anabolismo, eu estou construindo moléculas mais complexas, unindo moléculas mais simples. E no catabolismo, o contrário, eu estou destruindo. E aí a gente pode pensar num exemplo assim, ó. Eu tenho, por exemplo, que construir um corpo lá de um vegetal. Então, o que vai acontecer? Ele vai pegar monossacarídeos e vai juntar em disacarídeos, polissacarídeos, tá? Como que eu vou fazer essa junção de duas estruturas, tá? O anabolismo, tirando água. Isso é ponto importante, anota aí, tá? Eu tiro a água, eu desidrato para juntar. Isso a gente chama de síntese por desidratação. Síntese é construção. Desidratação é perder água. Então, a síntese por desidratação é unir estruturas, fazer um anabolismo perdendo água. Processo inverso. Quero quebrar o polissacarídeo, ou quebrar o disacarídeo em monossacarídeos. Aí eu acrescento água. A gente chama isso de hidrólise, né? Que é hidroágua, lise quebra. Quebra na presença de água. Então, para eu fazer o catabolismo, que é a quebra das estruturas, eu vou fazer uma hidrólise. Importante, né, em processos digestórios, né? Como lá um polissacarídeo, eu sei que internamente na minha célula só é absorvido monossacarídeos, então eu tenho que quebrar esses vários sacarídeos em pequenos, em um sacarídeozinhos. Como é que eu vou fazer isso? Botando água, tá? Fazendo uma hidrólise. Então, importante, se eu não tiver água, eu não consigo fazer nem a síntese por desidratação, retirada de água, e nem a hidrólise, que é acrescentar a água na estrutura para quebrá-la. E aí já faz um linkzinho bacana, que é mais ou menos assim, ó. Eu tenho a quantidade de água nos indivíduos, ela é diferenciada muitas vezes pela idade, tá? Dentro da mesma espécie. Isso quer dizer que o estágio ontogenético, que é o estágio de desenvolvimento, a idade do indivíduo altera a quantidade de água no corpo. Regra básica, quanto mais jovem, mais água. Quanto mais idoso, mais velho, menos água. Se a água está diretamente associada às taxas metabólicas, a gente faz um link bacana. Se eu sou um jovem, eu tenho bastante água, eu tenho metabolismo mais acelerado. Se eu sou um idoso, eu tenho menos água, eu estou desidratando, eu tenho menor taxa metabólica. Isso está associado a várias doenças degenerativas, tá? De falta também de memória, né? de perda um pouquinho da capacidade cognitiva, intelectiva, justamente por essa redução metabólica. Pô, uma criança não para quieto, né? Porque a criança tem muita água no corpo dela. Então ela está lá constantemente tendo muito metabolismo. Um idoso tem menos metabolismo, né? Ele é mais lento, é mais letárgico, porque ele tem menos água no corpo. Tá? E a gente associa também com a água ser um importante lubrificante corporal. Né? Ela está formando vários interstícios que dão justamente essa capacidade de elasticidade. Né? Por exemplo, uma criança é super elástica, tem muita água no corpo dela, né? Tem alto metabolismo, tem lubrificante, né? Ela está ali no chão se contorcendo, parece uma minhoca e está bem, está sossegado. Né? Se eu pegar um idoso, ele não consegue ficar se contorcendo muito, né? Porque ele desidratou, tem menos água, ele tem menos fluidez interna, menos lubrificante corporal. Tá? E evidentemente menos metabolismo também, tá, gurizada? Isso são questões extremamente importantes da água. Depois, em aulas mais específicas de metabolismo, né, a gente vai ver que a água também é importante para fotossíntese, para respiração celular, tá? Mas o ponto que a gente vai levar aqui é justamente esse, tá? Para finalizar, vale a pena também, já que eu falei que existe uma diferença na quantidade de água nos indivíduos, na mesma espécie pela idade, a gente pode ter uma diferença da quantidade de água por espécies, tá? E óbvio, uma questão bem complexa, porque tu não vai decorar todas as espécies do mundo, é humanamente impossível para o vestibular. Mas uma dica básica é mais ou menos assim, ó. Em animais, a quantidade de água é diretamente proporcional do corpo, é diretamente proporcional à quantidade de água do ambiente. Ou seja, quanto mais úmido o ambiente, mais água no meu corpo. Quanto mais seco o ambiente, menos água no meu corpo. Um peixe
vive no ambiente aquático tem muita água, o corpo dele é formado por mais de 80% de água, certo? Nos vegetais, tu inverte, e aí é o grande pega-ratão. Em vegetais, a quantidade de água no corpo do indivíduo é inversamente proporcional à disponibilidade de água no ambiente. Ou seja, um vegetal que vive no ambiente seco, ele tem muita água. Um cactus vive no deserto e ele tem muita água interna, tá? Uma Vitória Regia, né? Um vegetal que vive em ambiente úmido, tem menos água se comparado a um cactus que vive no deserto internamente. Então, em animais é diretamente proporcional ao ambiente. Em vegetais é indiretamente proporcional ao ambiente. Beleza, gurizada? Para finalizar aqui uma revisãozinha básica, tu bota aí, ó, água, molécula inorgânica, ela tem hidrogênio, mas não tem carbono, ela é polar, solvente universal, que dissolve apenas estruturas polares também, ela tem alta tensão superficial pelas suas ligações de hidrogênio por potencial de adesão e potencial de coesão, ela tem alto calor específico, ela tem funções diretas em metabolismo. Quanto mais jovem, mais água, mais metabolismo. Quanto mais idoso, menos água, menor o metabolismo, tá? E a água também pode ter essa diferenciaçãozinha interessante que nós falamos dentro das espécies e seus ambientes. Gurizada, isso é uma aula inicial de água, tá? Falando algumas coisas, né, mais básicas, mais tranquilas, mas serve como uma introdução bastante interessante. Daqui tu já tira várias questões de Enem e de vestibulares. E a gente vai seguindo agora, mandando para vocês mais aulas, né? Aulas que vão vir automaticamente, né? Mais aprofundadas, com maior volume de conteúdo. Mas isso é o início de tudo, né? Nessa nossa adaptação. De novo, né? Desculpa aí pela qualidade do vídeo, né? Desculpa aí pela imagem em si. Nós somos professores de sala de aula que estamos nos adaptando a esse momento, né? Inesperado, com uma ideia de ajudar, né? A gente teve essa ideia que não adianta nós irmos em algum lugar gravar, porque nós estaríamos fugindo da nossa própria quarentena, né? Do nosso próprio auto-isolamento. Então aqui a ideia nem é tanto, né, a questão visual, mas muito mais a questão de conteúdo para vocês e nos cuidarmos sempre, tá, gurizada? Beijos a todos, abraços a todos, bons estudos, fiquem na paz, cuidem-se. Em breve estaremos juntos aí, ao vivo, conversando bastante na preparação. Um grande abraço e até mais.